Pedimos que os benfeitores estejam conosco, que a Alane possa ser incluída, que as palavras que ela disser possam ser recebidas por cada um de nós como um convite para nos transformar, para que nos tornemos cada vez melhores, que nós realmente passemos a valorizar os tesouros do céu. Que a vossa paz, o vosso amor permaneça entre nós. Que assim seja. Muito bem, hoje, 5 de dezembro, nós vamos então ter a palestra, né, a exposição, a Alane, e que ela possa fazer uma palestra que cada um de nós possamos receber com muito carinho e possamos realmente desenvolver esse aprendizado tão necessário em nossas vidas. Está por tua conta, Alane. Seja bem-vindo. Gratidão. Boa noite a todos. Hoje, então, resolvi trazer esse tema aqui sobre os excessos, né, e o espiritismo, né, que falando um pouquinho dentro do espiritismo. Bom, primeiro, o que a gente deve fazer, primeiro, um entendimento, o que se entende de excesso, né, e que tipo de excesso estamos praticando, e como a gente detecta, né, esses próprios excessos. Primeiro, o excesso disse do que ultrapassa a medida justa, a medida normal e vulgar, a medida que se fixou. É a diferença para mais numa determinada quantidade comparada. Então, o excesso é tudo que é a mais do que já foi padronizado como normal. Então, os excessos ele tem vários campos, né? Nós vamos citar aqui os excessos materiais, os morais e os espirituais. Né? Um exemplo de excesso, vamos dizer que muitas vezes a gente até pratica o excesso sem estar percebendo que a gente está exagerando em algo, né? Um exemplo, a gente consumir um determinado alimento em excesso, pensando que aquilo está nos fazendo bem. Mas a gente faz os exames de sangue, um exemplo, e descobre que estamos com colesterol alto, um exemplo. Então, descobrimos que aquele alimento que a gente estava consumindo em excesso nos fez mal. Então, a gente tem que, a partir daquele momento, adequar uma nova alimentação para que regule, né, o colesterol, melhore a nossa saúde. Bom, dentro dos excessos materiais, quem não tem, né? Vamos dizer assim, um calçado que está sobrando aí em casa, que mais de um par de calçado, um guarda-roupa cheio de roupa, a despensa cheia, são vários, né, os exemplos de excessos de materiais, de bens materiais que nós temos, né? E sempre fazer a pergunta, né, quando for comprar algo, eu preciso daquilo? Vai ser necessário para mim? Se for, tudo bem, né? Mas quando é algo que a gente vai só acumular, não é correto, né? Porque o acúmulo dos bens materiais nos faz despertar a avareza, o orgulho, o egoísmo, porque se você não está pensando no próximo, você é egoísta, né? Porque se você quer sempre mais para você. Da mesma forma, eu acho que um exemplo bem clássico, que é um dos males assim maiores, é o dinheiro, né? Quando você acumula dinheiro, por exemplo, muito dinheiro, você é muito apegado ao dinheiro. E, lógico, tudo que vem acarretado junto com o dinheiro é mais difícil, né? Porque o dinheiro, você se apega a ele e todas as coisas que o dinheiro traz, né? A cobiça. Dentro do campo moral, excesso no campo moral, temos o desperdício, né? O desperdício não é lei de Deus, né? Que Deus nos deu. Vamos dar um exemplo aqui da água, né? Que é um bem
que estamos aí, né? Natural que Deus nos deu. O desperdício de água é correto? Não é, né? Então a gente tem que sempre pensar que se a gente está desperdiçando, vai faltar para alguém, vai faltar lá na frente. Então, o desperdício em qualquer âmbito, ele não é correto, né? É contra as leis de Deus. Então, Deus nos deu livre-arbítrio para a gente discernir o que é certo e o que é errado, né? E ter o bom senso da responsabilidade do não desperdício, de usar todos os bens, sejam eles quais forem. Aí, dentro do Livro dos Espíritos, a gente tem a pergunta 712, que diz assim: com que fim pôs Deus atrativos no gozo dos bens materiais? Então, que finalidade Deus bens materiais e deu atrativos também, né, para que a gente gostasse desses bens materiais? Para instigar o homem ao cumprimento da sua missão e para experimentá-lo por meio da tentação. Aí, mais uma outra perguntinha dentro. Qual o objetivo dessa tentação? Desenvolver-lhe a razão que deve preservá-lo dos excessos. Então, temos ali os atrativos para utilizar os bens materiais, mas também tem a tentação, né, de saber dizer o não para aquela coisa que é tão boa, né? E nós, os seres humanos, nós temos essa capacidade, né, que é o livre-arbítrio, de discernir os excessos, né? Não, até que ponto aquilo ali está me fazendo bem. Por exemplo, atrativos, né? Os alimentos. Os excessos, tanto a falta quanto o excesso não é certo. Então, os excessos pelos alimentos também. Saber controlar esse excesso. Então, o Espiritismo, ele nos convida ao autoconhecimento e à busca de uma vida em equilíbrio com nós mesmos. E o mundo que nos cerca. Então, o Espiritismo é a doutrina que nos ensina como lidar com tudo isso, até com os excessos, né? E os vícios que a gente traz junto com os excessos, porque muitas vezes, a grande maioria das vezes, os excessos viram vícios, você não consegue nem controlar mais. É uma imperfeição, né, que os seres humanos trazem. Então, Jesus nos diz, né, o apego ao supérfluo é a introdução à loucura. Juntar abundantemente é motivo de aflição e inutilidade. Alimentos guardados, valores a caminho de podridão. Roupas em desuso é um asilo de traças. Demasiados recursos amoedados, tentações para os descendentes. Então, todos os âmbitos do excesso, que a gente mencionou aqui um pouquinho de cada um, nos trará algo prejudicial para a nossa evolução. Jesus já nos disse, né? Aí, como a gente administrar os excessos, né? Um deles é a virtude. A virtude é a justa medida. Por exemplo, caridade. Um exemplo aqui, a caridade. A caridade, ela traz junto com a bondade, a beneficência, né? A piedade e outras mais. Então, se você pensar um pouco no seu próximo, você está trabalhando na virtude e o excesso você não vai ter, né? Porque muitas vezes, aquele que está sobrando, grande maioria das vezes, aquele que está sobrando na sua casa, está faltando para alguém, né? Então, trabalhar as virtudes é um dos caminhos para administrar os excessos da vida da gente. Por exemplo, um exemplo no campo, vamos dizer, material, né? Que a gente também traz. Um exemplo, Deus dá o corpo saudável para nós. A gente nasceu, né, corpo saudável, daí, por conta dos excessos, vou dar um exemplo, o excesso da alimentação, né, se alimentar mal. A gente sabe, aí as ciências nos traz aí os estudos de coisas que nos faz mal, né, o excesso de açúcar, de gorduras, frituras, etc. E a gente sabe de tudo isso, porque hoje nós vivemos num mundo bem formado, né, não tem essa, não sei disso, sabe sim que hoje em dia todos os jornais, programas trazem. Deixa eu falar, pegar o celular lá, pegar água para ele aí. Então, Deus dá o corpo saudável, a gente tem o livre-arbítrio de se cuidar,
bem daquela máquina que Deus nos deu. E não fazendo isso, não é, vamos dizer assim, não é castigo de Deus, né? Às vezes a pessoa pensa castigo de Deus. Aí, com isso, a gente vai trazer as doenças, que muitas vezes a gente não estava na nossa programação de passar pelas dificuldades, né? Por conta dos nossos excessos. Não só da alimentação, dos vícios, né? Vamos dizer, os vícios de drogas, né? Também, que a gente pode estar citando como exemplo. Outro exemplo aqui é o estresse, né? Que a gente passa. Muitas vezes a gente vive uma vida bem conturbada, pela correria, a gente às vezes se afasta dos familiares, dos amigos, e a gente entra aí no mundo preso ali só, né, no mundinho que a gente está vivendo, e aí a gente pode desenvolver as doenças psicológicas, né, a depressão, síndrome de pânico, né, essas doenças que a gente está vendo muito acontecer, por conta dos excessos, excesso de trabalho, excesso de preocupações, e assim vai levando. Aí eu vou citar aqui um exemplo de uma pessoa, duas pessoas, né, dois espíritos, né, que passaram aqui pela Terra. Um deles é o Francisco de Assis, que são exemplos de pessoas que não tiveram os excessos, né, tiveram desprendimento dos bens materiais, né. O Francisco de Assis, ele tinha bastante, ele era de família rica, né, só que ele foi o fundador da Ordem dos Frades Franciscanos, né, pertencia a uma família rica, mercante no norte da Itália, e em 1202 ele abandonou tudo em favor da vida religiosa. Ele adotou a extrema pobreza, trabalhando e pregando especialmente para os pobres e doentes. Seu ensinamento refletia um profundo amor ao mundo natural e respeito pelas mais humildes de suas criaturas. Vestindo apenas roupas simples, acabou rejeitando todo e qualquer tipo de possessão material. Então, Francisco de Assis ainda deixou também para a gente aquela oração bonita, né? Oração de São Francisco, que ali nos ensina tudinho, passo a passo, né? De como a gente conseguir a salvação, né? Sermos pessoas melhores diante das nossas dificuldades e adversidades da vida, né? Então, se tem guerra, a gente vai entrar com a paz. Então, ele sempre traz algo de como solucionar o problema ali, né, que a gente está vivendo. E também traz sempre melhor amar que ser amado. Então, sempre melhor dar do que receber. Né? Outro exemplo também, dentro da nossa religião, Chico Xavier, né? Chico Xavier também viveu uma vida bem pobre, né? Já diferentemente do Francisco de Assis, o Chico Xavier não foi rico, né? De família rica. Sempre foi de família mais simples mesmo e pobre. Mas ele abdicou, né, do dinheiro que ele ganhou, que arrecadou com as vendas dos livros, né, das 400 e tantas obras que ele psicografou. E viveu a vida, o pouquinho que ele tinha, ele dava para os outros, né. Também outros exemplos aqui, Madre Teresa de Calcutá, a irmã Dulce, né, também que viveram a vida inteira pelo próximo, em prol do próximo. Então, abriram mão vamos dizer assim, de ter uma família, né, de construir família, das coisas que nós temos hoje aqui, né, no dia a dia, de um trabalho, dos confortos, né. Aí aqui, Emmanuel, agora já vamos entrar um pouquinho no Espiritismo, a mensagem do Espírito Emmanuel sobre o excesso. Aí Emmanuel nos diz, né, pois que aproveitaria ao homem ganhar o mundo todo e perder sua alma, então até que ponto vale ganhar tudo aqui na Terra, vamos dizer, de coisas materiais, e perde a alma, porque se contrapartida, Deus não impede a gente ter as coisas para viver melhor aqui, mas eu acho que igual pede aqui, o equilíbrio, né? O excesso, tanto para um quanto para o outro, é prejudicial. Quando a gente se agarra a esses excessos, a gente mantém no mundo de ilusão, né? De que a gente está seguro com aquilo ali. Por exemplo, do dinheiro, voltamos ao dinheiro, né? Quando a gente junta bens materiais, a gente pensa que a gente está seguro com aquilo ali, mas nós nascemos nus, né? Morreremos nus também. Então, o que a gente vai levar dessa terra são
as virtudes, as coisas boas que a gente fez para os outros, o que a gente deixou de bom, né, de exemplo. Isso é o que a gente vai levar. E isso ninguém tira da gente. E isso a gente pode amontoar à vontade, né? Claro que é muito mais difícil, mas isso ninguém vai nos tirar. E no texto evangélico diz assim: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de cada um não consiste na abundância das coisas que possui. Fujamos da retenção de qualquer coisa sem espírito de serviço. As próprias águas da natureza, sem benefício algum, formam zonas infecciosas. Toda avareza é centralização doentia, preparando metas de sofrimento. Amontoar vantagens financeiras pode ser fonte de ódio dos vizinhos. Então, quando você junta bens materiais, né, igual eu estou citando aqui de amontoar coisas, você desperta a inveja, né, a inveja, o ciúme, a cobiça. Então, muitas coisas ruins traz também com os excessos. E várias vezes a gente tira no centro a leiturinha lá sobre a divisão de bens, né? Então, Deus mandou os mais pobres, os mais ricos, mas nem todo mundo também está preparado para ter a riqueza, para possuir, né? Para administrar ela melhor. Talvez aquela riqueza vai ser até mais prejudicial para ele, se ele nascesse numa encarnação rico, por exemplo, né? Então, vem com a pobreza para também trabalhar a humildade naquele ser. Então, numa encarnação inteira que a gente vive aqui, o que vai levar em consideração não é se você for o presidente da república, se você é o mais rico do mundo, mas sim para Deus, né? Eu estou falando para Deus, não para as pessoas mundanas, né? Para Deus, o que vai contar é o que você foi como, vamos dizer assim, discípulo, né? Seguidor de Deus. Se você conseguiu, pelo menos um pouquinho, né? Disseminar a palavra. Eu acho que é isso que importa. Para finalizar, eu vou ler uma história do Chico Xavier. Ele diz assim, ó: uns queriam um emprego melhor, outros só um emprego. Uns queriam uma refeição mais farta, outros só uma refeição. Uns queriam uma vida mais amena, outros apenas viver. Uns queriam pais mais esclarecidos, outros ter paz. Uns queriam ter olhos claros, outros enxergar. Uns queriam ter voz bonita, outros falar. Uns queriam silêncio, outros ouvir. Uns queriam sapato novo, outros ter pés. Uns queriam carro, outros andar. Uns queriam supérfluo, outros apenas o necessário. Então, levando em consideração essa reflexão aqui, a gente sempre quer mais, né? Tudo que a gente tem, a gente sempre está insatisfeito. Se tem um celular ali de X, não, ano que vem eu quero outro, que esse aqui já não está servindo mais para mim. Mas então, cada campo que você quer algo que, vamos dizer assim, supérfluo, um está querendo aquilo que é básico para viver, né? Então, se ali citou, você quer um sapato novo, outro quer ter o pé, que ele não tem os pés. O sonho dele é ter os pés. Então, sempre tem alguém que está com mais dificuldade que a gente. Então, levar isso em consideração também, nós estamos chegando no final de ano, então, é sempre importante, a vida inteira, mas assim, estamos encerrando o ano, vamos iniciar outro, né, logo, né, que eu já disse assim. Então, pegar isso como uma limpeza, né, que a gente possa, uma faxina que a gente possa estar fazendo, tanto nas coisas materiais, de coisas que a gente está ali parado, que a gente há anos que a gente não usa, né? Sempre passar que sempre tem uma pessoa que precisa, bem como as nossas atitudes, coisas que a gente fez, que a gente se arrependeu, que a gente pode estar melhorando, nossa convivência, né, com as pessoas em nossa volta, no serviço, na família, vícios que a gente tenha, que a gente possa estar melhorando. Então, se cada ano a gente fizer essa reflexão e projetar para o próximo ano a gente conseguir, de pouquinho em pouquinho a gente vai conseguindo chegar mais próximos aí da perfeição, ou pelo menos sair, né, daquele início, dar o pontapé inicial para a melhoria.
é isso que eu tenho para dizer hoje. Muito bem. Gratidão, Alane, pelas palavras. Essa questão dos excessos, como a Alane bem disse aí no início, né? Todos nós temos um pouco. Então é uma questão de a gente estar vigilante nos nossos comportamentos, né? Alguns de nós, por exemplo, eu moro num apartamento, né, pequenininho, 50 metros, aí os excessos incomodam. É uma forma também, né, da gente se obrigar até a não manter excesso em casa, porque acaba que incomoda, né, gente. Mas tem os acumuladores, né, até a Alane citou aí, os que são viciados, né, em guardar coisas. Gratidão, Alane, pelas palavras, pelos ensinamentos dessa noite. E como ela bem disse aí no início, né, todos nós temos os nossos excessos. E a gente reencarnou aqui a oportunidade para a gente ir aparando isso aí e melhorando em cada área, né? Todo excesso é desequilíbrio, né? Tanto para menos quanto para mais. Existe o exagerado para mais, existe o exagerado para menos. Então, o ponto de equilíbrio é o ideal. E